Gênesis, capítulo de número 15. Esse é a semana bem conturbada, a movimentação para lá e para cá, e entre todos os alvos, combinou com a posse do novo presidente dos Estados Unidos da América. Esperamos em Deus, essa é a oração do povo de Deus em toda a América e em parte do mundo inteiro, ou em todo o mundo, melhor dizendo, né? Para que Deus dê a este homem sabedoria, graça, direção para governar esse país. Que a minha oração, a sua oração, seja realmente no sentido de que seja Deus guiando esse homem, porque há muito poder na mão de uma pessoa, é muito poder. A gente pode imaginar se isso, né? Mas é muita coisa. É uma ação para o mundo inteiro. O camarada tem capacidade de influenciar toda essa bola terrestre. E é orar por isso, para que haja realmente curso, né, da história, que sejam 4 anos ou mais 4 anos de paz para todo mundo. Porque não começou assim não. Há muito movimento por aí, há muita agitação, né? Washington realmente, no mesmo dia da posse, foi muita agitação mesmo. E depois, no dia seguinte, vários movimentos, né, com as mulheres, bem que se pacífico, mas demonstrando protesto com relação a isso. Então, eu sei que Deus tem o governo nas mãos, mas Ele usa pessoas para isso. E cabe à igreja que está na terra ditar esse caminho. Nós somos o reino de Deus aqui na terra. Você está entendendo? Porque a gente não entende é que se o povo de Deus clamar, se humilhar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus caminhos errados, a Bíblia diz que o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados. E não só isso, Ele vai sarar a terra. Olha que promessa, cara. A gente está tão distante dela, com o nosso egoísmo, com o nosso desejo de prosperar só materialmente, o desejo de viver só o mundinho da gente. Quando Deus quer ser aquele que clama a mim, eu quero fazer, eu quero agir. Mas uma igreja que dorme não vai ter um Deus acordado para ela. Quem está acordado vai ter as bênçãos do Senhor. Amém. Pensa nisso. E quando nessa semana, você, principalmente que está em consagração, que está orando aí comigo durante esses 21 dias, eu tenho colocado isso diante do Senhor também. Eu tenho esperança que tempos bons possam vir para o mundo, né, para a miséria da Etiópia, da Somália, da Síria, dos refugiados. Você está aqui em berço esplêndido, quando pessoas e pessoas, milhões e milhões, com muita fome, miséria, dentro de barracos sem rio nenhum, abaixo de zero. Não sabe o que é isso. Eu talvez não saiba o que é isso, mas eu tenho me angustiado esses dias, que a gente está muito confortável, entendendo que Deus é bom para a gente, claro, mas lembra-se que nós precisamos pelo menos orar ao Senhor. Clame ao Senhor e Ele responderá. Vamos para Gênesis 15. O texto é um pouco longo, verso 1 ao verso 21, mas é fácil de leitura. Diz assim a palavra do Senhor: depois desses acontecimentos, que acontecimentos? Acontecimentos do capítulo 12 até o 15, veio a palavra do Senhor a Abrão. Ainda não era chamado de Abraão, depois o nome dele foi mudado. Disse o Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno de Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência,
e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, este será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para ti, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o querezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Amém. Pai, esta é a tua palavra. Oramos a ti mais uma vez, agora acreditando também que o Senhor que começou falando conosco durante todo este culto possa também continuar falando neste momento, onde após a leitura da tua palavra pedimos luz, entendimento, compreensão além dessas letras, para o que o Senhor quer para o nosso coração hoje. Oramos também por aqueles que vão ouvir essa mensagem gravada, que eles também sejam abençoados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que está acontecendo nesse texto é algo bem interessante. Até porque a história de Abraão, é tão conhecida para a maioria dos que aqui se encontram. Se há um homem na Bíblia com a dignidade, o respeito de ser reconhecido pelo homem de fé, é o homem Abraão, porque a Bíblia diz que ele é o pai da fé. Só que, por incrível que pareça, Abraão está vivendo um momento aqui de um profundo misto entre essa fé e a dúvida, o medo de descrer, o medo de duvidar, o medo de desconfiar de Deus. Como é isso? O verso 1 diz que Abraão teve uma visão, Deus apareceu para ele em visão, né? E nesta visão, e foi a 3ª vez que Deus apareceu a Abraão em visão. A primeira
está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Para quem não lembra, quando Deus apareceu a Abraão e disse: sai da tua terra, chamou ele, prometeu a ele família, riqueza, prosperidade. A segunda está em Gênesis 13, quando Deus renova as promessas sobre Abraão. E a terceira vez é essa aqui, em Gênesis 15, onde Deus mais uma vez aparece a Abraão. Isso já tinha se passado vários anos. E agora o coração de Abraão estava receoso, estava duvidoso, estava com medo de descrer. E esse medo de descrer é algo interessante que acontece um pouco na vida de alguns de nós. Imagina você, depois de anos com uma promessa de Deus, esperando alguma coisa que Deus disse que ia dar para você, que ia fazer para você, que iria responder a você, que iria realizar por você ou para você, e nada acontece. Os anos se passaram, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, quem sabe 30 anos, nada aconteceu. E você vivendo com essa esperança, alimentando essa promessa que não chega. Daí, a primeira coisa que Deus chega no verso 1 aqui, é dizendo assim: Abraão, não temas. Por que Deus disse não temas? Porque o coração de Abraão estava temeroso, estava com medo de descrer. Será que realmente Deus prometeu isso para mim? Porque olha a minha idade, olha quantos anos eu já tenho, olha a Sara, que além de estéril, a velhice também chegou para ela. Será que Deus me prometeu isso mesmo? Será que é tudo verdade? Será que eu saí da minha terra, saí da minha casa, deixar tudo que eu deixei, essa promessa real, essa promessa verdadeira, aí aquela visão, aquela presença gloriosa chega na hora oportuna, porque Deus sempre chega na hora dessa inquietação, dessa agitação, dessa dúvida, e Ele diz assim: não temas, Abraão, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que esse não temas, irmãos? Deus não usa palavras vazias. Deus, quando fala alguma coisa para alguém, tem um sentido, tem uma explicação, tem uma razão. Quando ele chega ali no mar da Galileia, andando por cima do mar, aqueles discípulos agitados diante da tempestade do mar, diante dos agitos das águas, o que é que ele diz assim? Não temas. Quando ele entra naquele cenáculo, que estão aqueles 11 com medo, depois da ressurreição, não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado, o coração aflito, e agora o que vai ser da gente? Ele disse que ia ressuscitar, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí o Senhor entra sem porta, sem abrir porta, sem nada, e diz: paz seja convosco. Quando ele chega na casa de Jairo, coração aflito, angustiado, Jairo, tua filha morreu, não incomoda mais o mestre, não precisa fazer mais nada. Aí o Senhor disse: Jairo, não temas, crê somente, a tua filha não está morta. Então ele não usa palavras por acaso. Quando Deus fala com alguém, Ele fala o essencial. Diga amém? Amém. Deus fala o essencial. Quando você vê qualquer profetada, qualquer pessoa por aí com muito lululu, com muito zuzuzu, com muito mimimi, essas pessoas que ficam só enrolando, enchendo linguiça e não sai nada de Deus, isso não é palavra de Deus. Porque quando Deus fala direto, Deus fala específico, Deus fala na tua necessidade. Deus não vai gastar tempo com você se você não precisa. Ele fala o que você precisa. Não temas, Abraão. Aleluia! Eu fico imaginando que tipo de medo, Abraão. Qual era o medo que estava inquietando, que estava trazendo essa ansiedade no coração dele? Que tipo de descrença ele podia estar deslizando, querendo cair nela?
Medo de guerra não era. Porque se você olhar o capítulo anterior, o capítulo 14, você vai ver Abraão vindo de uma batalha contra os reis, que haviam levado Ló, os habitantes de Sodoma, fizeram estrago na região, levaram cativo as mulheres, os bens, levaram tudo. Abraão juntou alguns homens de casa, uns 300 e poucos homens, e disse: vamos lá. Arrumou tudo, adestrou o pessoal, foi lá, venceu os reis, destruiu tudo, trouxe tudo de volta, os bens, as mulheres, as crianças. Não era guerra. O problema de Abraão não era medo de guerra. Abraão era valente, era para entrar e sair para a guerra. Então não estava temendo nem o rei, nem o inimigo, nada que pudesse vir para inquietá-lo nessas circunstâncias. Certamente, essa preocupação não estava entrando no coração dele. Então, que tipo de medo poderia estar acontecendo na mente e no coração de Abraão? Eu entendo, irmãos, você vai olhando, antes de mais nada, o capítulo 12, você vai encontrar que Abraão recebe uma promessa de Deus. Sai da tua terra, sai da casa dos teus pais, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Gente, que tremendo! Você obedecer a isso, você confiar nessa palavra, você se agarrar nisso com tudo. E ele foi. Passam-se anos e anos, anos foram passando, e ele diz assim: olha, eu te darei uma descendência, eu te darei filhos, você vai ser próspero. Mas isso já estava se passando há muito tempo. As coisas não aconteciam. Esse filho não chegava. E a primeira coisa que Abraão entra aqui, nesse momento da situação de crise que ele estava vivendo, é a dúvida com relação a quem seria o seu herdeiro. Primeira coisa que ele diz: ó Deus, quem vai ser o meu herdeiro? Na minha casa eu só tenho um escravo chamado Eliezer. Ele é pelo que eu posso pensar, segundo os costumes da época, Abraão estava dizendo, ele é o único digno de ser aquele que vai cuidar de tudo. E aí? Onde fica essa promessa? O Senhor disse que eu vou ter filho. E como é isso? Se não acontece. E essa voz de Deus: Abraão, não temas, porque além de eu te dar a terra, eu vou te dar filhos. Você vai ter filho. Você vai ter o seu próprio filho. Gente, talvez, eu não sei a minha situação, a sua situação, vivendo um pouco da realidade que o Abraão viveu. Mas imagina você que saiu lá daquele lugar abençoado, lá daquele lugar que às vezes no mapa tinha, enfrentou tudo, acreditou numa promessa, numa palavra de Deus, ou mesmo você que não precisou se mover, talvez já nasceu aqui, ou seja, qual for a circunstância daquelas pessoas que me escutam através dessa mensagem gravada, recebeu uma palavra de Deus, está ali anos e anos esperando aquilo, gente orando, gente esperando, alguns do seu lado já desanimaram: rapaz, eu acho que não foi Deus que te falou, esses anos todos se passaram, nada aconteceu. Será que é isso mesmo que Deus tinha falado? Será que não foi um engano? Será que não foi um equívoco? E a voz de Deus chega: Abraão, não temas, não temas, não temas. A promessa foi dada, mas o coração precisa estar quieto para entender essa promessa. A palavra de Deus vem para Abraão e diz assim: a tua confiança em mim vai fazer você ter todas essas promessas que eu estou te dando. Não importa, Abraão, se você está nessa idade, não importa se Sara não gera filhos por causa da idade avançada, não interessa. Se eu disse para você que você vai ter, você vai ter. Aí a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão creu. E isso
isso lhe foi imputado como justiça. Eu entendo, irmãos, eu procuro entender na compreensão humana o que é a fé, e não acho resposta para isso. Senão que o autor aos Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a confiança daquilo que eu não vejo. Você já pensou para eu olhar para Sara, a velhinha do ladinho dele ali, nunca teve filho porque por si mesma já era estéril, e ainda assim dizer: eu creio porque foi Deus que disse que vai acontecer, vai acontecer. Há algo interessante com relação a isso aqui, porque a paciência de Abraão que está sendo motivada aqui nesse lugar, é a confiança de Abraão que está sendo despertada aqui por essa presença de Deus. Sempre, quando eu e você estivermos no momento onde as nossas dúvidas, as nossas interrogações, os nossos questionamentos começarem a chegar e querer nos afastar daquela promessa que Deus nos fez, vai vir Deus sobre nós. Talvez numa visão, talvez num sonho, talvez numa profecia, talvez numa palavra como essa, dizendo: não temas, porque o que eu te prometi, eu vou fazer. Não importa se o tempo passou, não importa se os anos passaram, não importa se você envelheceu, não importa se os seus cabelos embranqueceram, não importa, eu sou Deus e faço no tempo certo. Aleluia! Abraão, enquanto você espera, você está acumulando na poupança de Deus. Quanto mais você espera, mais essa bênção vai ser maior do que você imagina. Você pode estar esperando que for, Abraão, mas quando vier a sua alegria, o seu prazer, o seu gosto por essa vitória vai ser tão grande que todos os anos de espera nem se comparam à alegria e ao prazer que você vai ter quando essa bênção chegar nas suas mãos, Abraão. Acredita nisso? Aí Abraão escuta Deus dizendo assim: eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Olha o que está escrito aí. Que proteção tem quem tem promessa de Deus? Diga amém. Se você, isso parece ter um chavão evangélico, mas se você tem promessa de Deus, irmão, você tem uma proteção dele, porque vai ser o tempo de Deus na sua vida. Estamos falando aqui de uma coisa tremenda. O teu galardão será grande. Espera, 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 porque eu vou encher isso mais, eu vou superabundar mais, eu vou transbordar essa bênção. Você terá um galardão sobremodo grande, Abraão. Você crê nisso? Diga amém. Agora é uma espera. Tem recompensa que espera. Tem recompensa que fica no lugar. O problema de Abraão não foi questionar Deus. Algumas pessoas dizem: Abraão parece que duvidou aqui porque ele questionou Deus. Não! A pergunta de Abraão, está comigo aqui? Amém. A pergunta de Abraão, irmãos, é justamente uma pergunta de quem tem fé, não é de quem tem dúvida. Se o Senhor me prometeu, eu quero saber como é que vai ser. O Senhor disse que eu vou ter filho? Como é isso? Se Sara não pode ter. Quem está na minha casa é o servo Eliezer. Explica. Se o Senhor me prometeu, o Senhor disse que vai fazer, eu creio. Agora, dá uma canjazinha aí, me diz como é que o Senhor vai fazer isso aí. É o que está acontecendo aqui. A pergunta de Abraão não é de dúvida.
O importante é observar aqui que essa fé de Abraão, ela se alimenta nessas questões de como perguntar a Deus o que é que vai ser. Como é que vai me dar esse filho? Quem vai ser o herdeiro da minha casa? Como é que esses filhos vão chegar para mim? Aí Deus, irmãos, que não muda a sua promessa, diga amém? Amém. Do jeito que ele falou lá em Gênesis 12, do jeito que ele falou lá em Gênesis 13, ele fala aqui novamente. Ele diz: Abraão, eu vou te dar filhos. Não vai ser o teu servo, não. Vai nascer de ti. Você vai ser pai. Sara vai ser mãe. Presta atenção. Deus não muda o que ele prometeu. Deus não mudou o que ele tinha dito. Os anos passaram, mas estava tudo do mesmo jeito. Alguns de nós pensam assim: puxa, mas se passaram tantos anos, eu acho que Deus vai fazer, mas ele não vai fazer mais como ele prometeu. Eu acho que ele vai fazer, mas ele vai fazer assim um pouquinho diferente. Não. Se ele prometeu do jeito que ele prometeu, ele vai fazer em nome de Jesus. Há um negócio aqui que desperta em Abraão essa pergunta de dizer como isso vai ser. Resolvendo o problema do filho, essa pergunta, que não tem nada a ver com incredulidade, porque quem tem fé, irmão, questiona Deus mesmo. Questiona, pergunta. A Bíblia diz que é para questionar, para perguntar. Se alguma profecia, por exemplo, você recebeu aí, prova esse profeta. Coloca diante de Deus, porque se não for, já sai fora logo. E se for, Deus confirma para você do mesmo jeito. Confirma por sonho, confirma por revelação, confirma. Agora tem um problema. Tem gente que recebeu uma promessa de Deus e engavetou ela, e deixou para trás. Tem gente que recebeu coisas de Deus, Deus falou, olha, teve um estreito aí com Deus, foi um negócio maravilhoso, mas os anos foram passando, essa pessoa engavetou tudo, deixou para lá. Irmão, o que vai acontecer? Se a sua intimidade com Deus, se a sua vida com Deus, se os seus questionamentos com Deus, se o seu diálogo com Deus for cerrado, como é que fica isso? Como é que você quer que Deus se aproxime de você, se você não se inquieta pela promessa? Você tem que desejar isso, Senhor. Eu quero te lembrar aqui, olha, o Senhor me prometeu isso, lembra? Agora tem uns crentes, irmão, que engavetam, vão viver a vidinha de qualquer jeito e acham que Deus vai entrar nessa. O que eu te prometi foi naquela comissão. Eu te prometi se tu andasse assim. Entra na minha presença e ser perfeito. Eu te prometi assim. Tem crente que acha, não, Deus me prometeu, ele vai fazer. Lembre-se, ele vai fazer se você andar conforme aquilo que ele estabeleceu para você. Se você está fora do alvo, se você está fora do caminho, se você está fora da direção, não adianta exigir. Deixa isso aí na gaveta mesmo, porque precisa ter diálogo, precisa ter visão, precisa ter confronto, precisa estar perto do Senhor, igreja. Aí o Senhor, quando vê esse coração inquieto assim, angustiado, porque essa promessa não chega, eu não esqueci não. Aí o Senhor diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, Abraão, do mesmo jeitinho que eu prometi. Vai acontecer porque eu prometi e eu não falho na minha promessa. Coisa tremenda. Essas palavras vem aqui para Abraão, resolve o problema do filho, fica tudo em ordem. E agora, Senhor, como vai ser a minha posteridade? Como vai ser a minha descendência? Irmão, só uma frase que eu coloquei aqui: quem não vive conforme a palavra de Deus, ele não pode falar assim como Abraão falou, exigir, lembrar. Não pode. Você
está entendendo? Não pode chegar, tem gente que fica aqui, Senhor, e chora e tudo e tal, mas sai daqui a vida, só Jesus sabe. Deus olha assim, não é essa aliança que eu tenho com você. Vamos fazer uma aliança, fazer um compromisso direitinho. E o que acontece aqui? Acontece aqui algo tremendo. Quem faz pergunta a Deus é porque tem esperança de que essas promessas vão acontecer. Aí Abraão chega a resposta do Senhor, né? Diz, como é isso aí? Não temas, Abraão, esse escravo não vai ser o que vai herdar, não. Você vai ter o filho e vai ser ele que vai herdar. E para quem não sabe, abrindo um parênteses aqui, além de Isaac, Abraão depois teve mais 6 filhos com a outra esposa, depois que Sara morreu, chamado Ketura. Lembre-se que Deus prometeu e ele cumpriu abundantemente na vida de Abraão. Você vai ser pai, você vai ter filhos. Aleluia! Resolvendo esse problema, vem aqui uma questão interessante. Verso 5 do capítulo 15. Deus levou para fora. Disse, Abraão, qual é a sua dúvida? Qual o seu questionamento? Tudo bem, o Senhor vai me dar filhos, eu vou ser pai, e vai herdar tudo isso, é meu sangue. Agora, como é que vai ser a minha descendência? Como é que eu vou viver nesse país? Como é que eu vou viver nesse chão? O Senhor disse que vai ser meu. Como eu vou tomar posse disso, Senhor? Vem cá, Abraão. Aquela tenda, lá no sul da Palestina, o céu estrelado, a noite daquela, e não ver nada diante de si, porque lembre-se que ali não era energia, luz elétrica, era um breu. Abraão sai daquela tenda, vai andando ali, e Deus diz assim, agora, olha você, quantas estrelas? Senhor, perdoe, tem como eu contar? Não posso contar essas estrelas. Assim será a sua descendência. Algumas coisas que me impressionam com Deus. Às vezes, irmãos, é preciso que você tenha uma espécie de chamado visão focal. Você precisa ver alguma coisa para que aquela promessa se firme. Olha, pode contar? Não posso. Assim é o que eu estou prometendo para você. Quando você come o pão, quando você bebe o cálice na ceia, o que é que você lembra? Uma promessa. Jesus morreu e ressuscitou e vem nos buscar. Uma promessa, passaram-se 2 mil anos, mais de 2 mil anos. Está ali, todo mundo tem essa promessa. Quando você olha para a água do batismo, você tem uma promessa, que ao descer as águas, você levanta ali, você recebe de Deus a promessa de que você está deixando a velha vida e começando a vida nova. As águas é uma visão que você tem, que lembra você alguma coisa. Quando Deus disse a Abraão, olha, Abraão visualizou, tirou um selfie assim, né? Gravou aquilo. Deus prometeu. Não sei como ele vai fazer, mas ele disse que vai ser tão grande que eu não vou saber contar. Aleluia. Quando Deus promete alguma coisa, ele deixa um marco na sua história, que aquilo não vai esquecer. Lembra Jacó? Foi na coxa. Ali foi marca mesmo. Tu não te chamarás mais Jacó. O teu nome vai ser mudado para Príncipe de Deus. Israel será o teu nome. Às vezes é preciso ter a visão, mas é preciso criar um foco, um visual daquilo e guardar aquela imagem, guardar aquilo. Os anos podem passar na vida de Abraão. Eu acho que ele já estava naquele leito, na velhice, mas aquela visão não saía dele. Ele olhava com os olhos fechados e via aquele céu estrelado e disse: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu posso até morrer, eu posso
fazer a minha herança, a minha posteridade ser grande. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora tem uma coisa, Abraão continua insistindo, perguntando: e aí, Senhor, como é que vai ser isso? Como é que vai ser um negócio desse? Eu vou ser tão próspero desse jeito? Como é isso? Aí Deus, agora, irmãos, chama Abraão para uma conversa. Essa conversa é a seguinte: pega alguns animais, um cabrito, um cordeiro, uma ovelha, pega pombinho, as rolinhas, esses animais, e faz um sacrifício. Coloca lá no altar. Abraão, no outro dia, Abraão fez tudo aquilo, colocou ali no altar e cortou os animais no meio e colocou uma parte de frente para a outra, ali naquela mesa. E Deus disse: Abraão, fica vigiando. Eu não sei como é que é isso, mas olha lá, fica vigiando. E aqueles animais ali começou a aparecer umas aves de rapina, chamaríamos de urubu, né? Aqueles aves querendo comer aquela carne que estava ali em cima. As horas passando, aquilo começou a ter um cheiro que atraía aquelas aves de rapina, aqueles urubus, e aquilo começou a vir, e Abraão exortava, como é que seria, né? Enxotava, desculpa aqui, e não conseguindo, começou a ficar cansado. A Bíblia diz que veio um profundo sono, um cansaço sobre Abraão. Naquele momento, daquelas trevas densas, a Bíblia diz que veio um fogo, veio no meio daquelas carnes cortadas, uns tufões de fogo passando por ali. E aquele fogo, para lá e para cá, certamente Abraão despertou assim, né? Isso, isso. Aí Abraão volta agora, antes um pouco, Abraão escuta mais uma vez a voz de Deus. Olha, Abraão, a tua descendência vai ser sofrida. Eles vão viver aqui 400 anos. Eles vão ser levados cativos, vão sofrer, vão viver 400 anos, melhor dizendo, sobre o jugo dos seus inimigos. Mas eu, Deus, vou trazê-los para este lugar. Aqui, Abraão, onde você está oferecendo esse holocausto, onde este lugar está sendo feita essa cerimônia, eu vou trazer a tua descendência. Ela vai viver aqui, e serão muitos, Abraão. Serão como você viu lá nas estrelas. Aí depois disso vem aquele fogo, aquelas tochas de fogo passeando. Era uma teofania, diga teofania. Teofania é uma manifestação de Deus. Deus se manifesta de várias formas. Ali foi com fogo, passeando aquelas carnes. E o que significa isso? Qual é o símbolo disso? Para mim também não significasse nada. Mas isso, irmãos, era um costume lá nas antigas alianças. Quando duas pessoas, está comigo aqui? Faziam aliança, eles chegavam ali, colocavam os animais cortados, de um lado e de outro, e as partes uma para a outra. E aquelas duas pessoas começavam a andar por meio daqueles animais, e dizendo assim: aconteça comigo o que aconteceu com essas aves, se eu quebrar essa aliança. Aconteça comigo com esses animais, se eu desfizer esta aliança. Que eu seja despedaçado, que eu seja cortado, que eu seja apodrecido, que eu não valha nada. Aconteça comigo. Se eu quebrar essa aliança com você, aconteça comigo o que está acontecendo com
essas águas. Gente, isso para a mente de Abraão foi claro. E quem foi que passou pelas águas? O próprio Deus. Deus estava dizendo assim: Abraão, quem te prometeu vai cumprir. E se não cumprir, Abraão, que aconteça comigo o que aconteceu com essas águas. Mas como eu sou Deus e sou fiel a ti, Abraão, eu vou fazer tudo o que eu te prometi. Ande na minha presença, faça a sua parte na aliança, porque a minha está garantida. Eu vou cumprir a sua. Depois daquilo passou aquele, sabe? Quem está em aliança com Deus é assim. Deus já fez a parte dele, vai fazer. Agora a outra parte tem que ser comprada também. Quando você está em aliança com Deus, as promessas vão ser esclarecidas, vão ser cumpridas, vão ser orientadas. Como é que eu faço, Senhor? Assim. Como é que eu faço, Senhor? Assim. Como é que eu faço, Senhor? Assim. Porque o Deus que te prometeu vai orientar você passo a passo para você chegar ao objetivo da benção que Ele tem para você, para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é outro caminho. Quem prossegue em busca da bênção de Deus tem que estar em aliança com o Senhor. Eu me preocupo hoje com a geração gospel, a igreja de hoje, que só dão as suas ofertas nessas velhas igrejas, as últimas aí que até o sangue do camarada passado lá na camisa lá, 800 milhões que ele quer, né, para lá, para não sei para quê. Descaradamente, os sem vergonhas, se é isso mesmo que eles chamam, os cara de pau, cara, falta óleo de peroba para essa deles, essas e outras. Gente cínica, mercenários. Eu tenho medo de dizer isso, não. Diante de Deus, minha consciência é tranquila. Vocês nunca me viram aqui, nem pediu dinheiro, nem para trocar um carpete dessa igreja. Nem para uma luz, vocês nunca tiraram oferta. Um monte de mercenários, um monte de ladrões da palavra. Gente que diz que está com aliança com Deus, não é aliança coisa nenhuma. Gente que traz arca para dentro da igreja e arca coisa nenhuma. É puro comércio, é mercenarismo, é leviandade. Gente que vai chegar lá no inferno dizendo: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome, Deus. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, malditos. Malditos, porque gente descarada, gente sem escrúpulo. Deus quer gente que tem aliança. E quando você vier ao altar de Deus, venha porque você é de Deus, venha porque você entende que não pode viver sem essa presença dele. Não é pela sua oferta, não é pelo seu sacrifício, não é pelo que você dá na igreja, não é isso que compra Deus, que negocia, que barganha, não, é porque o infinito amor dele é tão grande, que ele diz: eu quero abençoar você, anda na minha presença, anda comigo, você vai ser bênção e vai ser abençoado. O princípio é simples. A gente que complica. É simples. Tem uma geração que vem para essa aliança. Vem. Agora, se tu não está em aliança, não existe nada, não. Não tem nada contigo. Você quebrou a aliança comigo. Por que você está pedindo? Senhor, foi só dar um pulinho lá fora e depois eu volto. Senhor, foi lá depois eu volto. Como se Deus fosse aquele. Não, irmãos. A gente está falando do ser mais supremo do universo. A gente está falando do maior de todos. Onde procuraram a palavra para dizer para ele, não encontraram. O Velho Testamento chama ele de o Eterno, o Yahvé. Porque não tem nome para Deus. Não tem nome, não tem nome. Ele é todo poderoso.
Eu e você uma fagulhazinha de nada, um germezinho, sabe? Mas ele diz, eu tenho aliança com você e você vai ser meu. Eu vou te levar para um lugar que você nem imagina, onde olho não viu, ouvido não ouviu, jamais chegou ao coração de homem algum. Vem comigo, Abraão. Depois que você descansar, você não morreu, Abraão, não acabou não, Abraão. Você vem comigo. É tão tremendo que lá no Novo Testamento Jesus usa a parábola, o seio de Abraão. Ele passa a morte. Quem está com Jesus, isso aqui é só passagem. Vai ser só um tempinho. Mas o melhor mesmo ainda está por vir. A eternidade é tão grande, tão maravilhosa, que essas coisinhas, essas picuinhas, essas briguinhas de crente com besteira, esses apegos, essas coisas materiais, essa luxúria que a gente vive aqui, irmão, o céu é céu, e se não fosse, eu desistiria de ser crente, porque que coisa tremenda é a eternidade. Anda com foco na eternidade. Aí aqui terminamos, algumas lições que ficam para a gente. É interessante. Em primeiro lugar, Deus está profundamente interessado em consolar-nos nos nossos medos, nas nossas dúvidas, nas nossas crises, nos nossos porquês, nos nossos temores. Não temas, Abraão. Talvez esteja alguém aqui hoje, Senhor, mas quanto tempo? Como é que isso vai acontecer? Não temas. Amém. Deixe essa ansiedade na presença de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não temas. Deus chega na hora certa. Chega na hora certa. Me lembro como era novo convertido, irmãos. Na minha terrinha lá, e é bom lembrar que sempre, quando Deus diz aqui, olha, Abraão, de onde eu te tirei? Lá de Ur dos Caldeus. Lembro disso. Eu me lembro, irmãos, quem é? Talvez eu não tinha nenhuma significação para a vida, nenhum projeto, algo nenhum. Estava começando o curso universitário, pensando em algumas coisas assim, sem muita esperança, sem nada. Quando Deus me pega, muda meus conceitos, muda a minha mentalidade, muda a minha vida. Sabe, irmãos, eu nunca pretendi ser rico, milionário, nem preciso disso. Não estou nem aí para essas coisas. Se eu tenho o que comer, tenho o que vestir, tenho o suprimento das minhas necessidades, para mim, Deus já está sendo bom demais. E o que vier além disso é lucro. É lucro. É lucro. Abraão, não tem medo, não. Está comigo aqui? Amém. Segunda coisa que ele chega para Abraão, e olha assim, aquela situação, a palavra de Deus ainda nos ensina que nem todas as questões que não vêm ao coração são sintomas de incredulidade. Se você pergunta a Deus, não tenha medo de perguntar. Vou ficar caladinho aqui, vou orar, mas se Deus quiser me falar, Ele fala. Eu vou ficar aqui. Não, pode falar. Amém, gente? Amém. Pode falar, Senhor. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse negócio? Como é que você vai fazer isso? Questiona. Pergunta. Com o coração crente. Amém. Olha como que ele pergunta com aquele coração azedo, espinhoso, né? Cheio de amargura. Gente, essa história de ser crente, desde quando eu fui servir o Senhor, olha aí como é que está a minha vida. É isso aí, Senhor? Não é essa questão que Deus quer que você questione. Questione Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor disse que a minha vida seria sua, me protege, me guarda, não me deixa mendigar, não me deixa meu coração se desviar, mas Senhor, mostra caminhos para mim, mostra a luz para mim, faz, Senhor, o que o Senhor quer comigo, fala com Deus, amém? Amém. As suas questões, não preocupa Deus, Deus quer ouvir você, aleluia! Deus quer ouvir você. Tem uns que já botam um papelzinho lá na hora de dormir, o Senhor está aqui, ó.
Já nem ora mais. Está aqui, Senhor, que eu preciso estar aqui escrito. Conversa com Deus. Amém? Terceiro, Deus fica aqui a lição de que as ordenanças, como batismo, ceia, alguma figura que Deus fez a gente visualizar, Ele quer que você visualize também alguma coisa que você está esperando, né? Tem gente que só vê bens materiais, só vê, né? Teve um tempo quando saiu o carro Paraty, né? Aí alguém dizia, Senhor, Paraty, Senhor, Paraty. Para pedir o carro Paraty, ou seja, marca de carro, né? Não, irmãos, você visualiza as coisas, promessas, coloca algo diante de você, visualiza, deixa Deus te mostrar esse céu estrelado. Amém? Deixa acontecer alguma coisa. Você está no sonho, né? Hoje de manhã, que estava lá em São Paulo, o pastor Ronaldo estava contando o sonho, né? Achei interessante, vai lá que aconteça. Dormiu, acordou, despertou assim, ele contou para a esposa que tinha uma área de praia bem bonita e tal, e viu um terreno livre, né? Aí ele olhou para aquele terreno e visualizou uma casa para ele. Aí ele pensou, a casa vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo, os quartos, a sala, a garagem, não sei o que, tal, né? Aí ele acordou assim e tal, aí ele disse, quem sabe isso não vai acontecer? Uma coisa assim, mas o que eu estou querendo dizer, quem sabe isso não vai acontecer? Amém? Viu a visão? Você tem um projeto, Senhor, eu queria aqui no apartamento, eu preciso morrer, deixar, ter a minha velhice num lugar seguro, por que não? Senhor, eu preciso desse bem, Senhor, meus filhos, garantia para isso. Visualiza, pelo amor de Deus, coloca foco, seja determinado, vai em busca desse alvo, em nome de Jesus. Quarta coisa, acho interessante que a palavra de Deus também nos ensina que a voz de Deus pode ser ouvida em meio às tensões, ao cansaço, ao medo da escuridão. Lembra de Abraão lá naquelas trevas, aquele negócio lá, aquelas carnes cortadas, aquele escuro? Aí a voz de Deus chega aí, Abraão, olha, começa a renovar as promessas, começa a renovar. Talvez no mais escuro que você está vivendo hoje, está vendo nada, assim, eu nem sei como é que vai ser amanhã. A voz de Deus pode vir ainda nessa madrugada. Aliás, está vindo agora. Isso está bom para você. Olha, amanhã, vai em frente, pisa firme. Coloque esse pé no chão, seja o direito, seja o esquerdo, não tem problema. Vai. Abraão, não tenha medo. Pode estar tudo escuro, gente. Vai. Amém? E em último lugar, a última coisa que eu aprendo aqui é que a palavra de Deus nos ensina que a presença do Senhor acalmará a noite escura, nos garantirá que a sua promessa estará comprometida com Ele mesmo. Está vendo essas aves cortadas, os animais cortados? Se acontecer de eu não cumprir minha palavra, eu não sou o Deus que você serve. Pode me deixar. Se eu me seguir, não. Se eu não cumprir o que eu te prometia, sai fora. Procura outro Deus. Abraão, agora, faz a tua parte. Se nós estamos em aliança, Abraão, eu e você temos compromissos juntos. Amém, gente? Amém. Essa palavra encontre guarida no seu coração. Você, como servo de Deus, um servo do Senhor, vem para esse tempo novo. Quem sabe esse ano seja o ano que Deus está querendo isso. Vamos dar um jeito nessa aliança aí. Vamos dar um jeito nesses compromissos que eu te fiz lá no passado. Você engavetou algumas coisas. Você guardou algumas delas. Você não disse que ia me servir daquele jeito. Você disse que ia se soltar para mim. Você disse que ia me entregar para mim. Você não disse que ia ser um bom profissional. Você disse que ia ser justo com as pessoas do seu trabalho. Você não disse que se eu te prosperasse, você ia abençoar as pessoas simples, pobres. Você não disse que... Sei lá o que você disse. Não sei.
Talvez tem gente aqui que disse, olha Deus, se o Senhor me der tanto, eu vou te fazer, eu vou abençoar a casa não sei da onde, eu vou ajudar não sei quem. Você está fazendo nada, isso daí. Que aliança é essa? Vamos renovar isso com o Senhor? Amém. Deus de promessa, Deus de aliança. Olha aí, ó. Segredos permanecem. Deus não deixa de olhar para você, não. E os meus ouvidos Fala que ele escuta. são sensíveis ao Deus.
Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Hoje, para todos sempre. O povo de Deus diz: Amém. Deus te abençoe. Boa semana para você. Aleluia.